Apocalipse. Sempre eu aviso aos irmãos que lá na rádio nós estamos em Deuteronômio. Estamos já quase terminando o Pentateuco. Estamos no capítulo 26. E quem perdeu, nós estamos também no devocional. Todos os dias no devocional, 7 horas, são apenas uns 15 minutos de culto devocional para incentivar o culto doméstico. Nós realizamos o livro de Êxodo, né? Tipo falhando ele aqui, né? Estamos no livro de Êxodo, que vocês podem nos acompanhar. É a Bíblia comentada, eu estou comentando. Na terça-feira nós estamos em Mateus, capítulo 12, seguindo o estudo bíblico na exposição da palavra do Senhor. E aqui nós estamos hoje em Apocalipse, capítulo 2. Muito bem. Apocalipse 2, coloca o texto aí na tela, para os irmãos acompanharem, versículo. Vamos lá. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, olha aí, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Você pode marcar aí, pode deixar lá, você pode marcar aí, não tem esta doutrina, muito importante. Vamos analisar analiticamente aos restantes, aí vocês marcam lá os restantes, né? Que aí, na verdade, eles são os sujeitos, né? Do próprio texto. Ok? São os sujeitos, né? A gente descobre isso quando está estudando um texto na Bíblia, e isso também no português. Você vai saber quem é o sujeito da frase, você vai saber quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto, e isso te ajuda a ter uma exposição melhor. Então você vê aí, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Aí você vai marcar as profundezas de Satanás. O que é isso? Profundezas de Satanás. É a Bíblia, ok? Aí ele diz o seguinte, que outra carga vos não porei. Aí você marca só assim, outra carga. Que carga é essa? É assim, a gente tem que bombardear o texto com perguntas, ok? Com análises. Essa é a regra da interpretação. Vamos lá. Agora coloca aí os pontos que nós vamos tratar hoje. Os pontos que nós estaremos tratando. Ok? Vamos lá. Só os pontos. Ele não mandou aí não, o Jorge? Coloca aí na tela, para os irmãos acompanharem os pontos que nós estaremos tratando. Vamos lá. O primeiro ponto que nós temos aí, o perigo de cavar demais. É o primeiro ponto. Antes de nós entrarmos no texto, nós estamos tratando hoje sobre essas questões. Volta só o tema ali, o tema do cartaz, para os irmãos acompanharem. Depois você volte para aí. Está aí, ó. Cuidado com coisas profundas. Cuidado com coisas profundas. Agora volte lá, para o primeiro tópico lá. Vamos lá. Nesse primeiro tópico, nós temos o perigo de cavar demais. Há um exegeta, Murilo, que ele diz o seguinte: todos que cavam demais, a tendência é toldar as águas, é sujar as águas. Pessoas que cavam demais. Pessoas que querem ser prolixas demais em tudo, que querem explicar demais, acaba se tornando enjoada, acaba se tornando cansativo. Tem pessoas que querem ser detalhistas demais, isso aí abusa.
Isso aí abusa. Quer ser detalhista. Quanto mais prático, quanto mais objetivo, quanto mais direto, quanto mais preciso, as pessoas gostam. Quanto mais você tenta, tem pessoas que elas buscam demonstrar já na fala, nos argumentos, que é muito intelectual, que é muito profunda, que está no nível que os outros não estão. Então isso é muito sério e é muito perigoso. Então você tem que ter todo o cuidado com pessoas que cavam demais. Cavar demais em tudo, por exemplo, na ciência, na pesquisa. Você pode pesquisar. Há um provérbio latino que diz: tema a um homem de um livro só. Tudo bem, agora, tem pessoas que na verdade já cavam e não vão dar em nada. Não vão dar em nada. A prova está aí. Um mundo com tanta ciência, com tanta tecnologia, e a prova agora. Um Covid bagunçou toda a ciência médica. Toda a ciência médica. Nós estamos diante de situações que a própria ciência desconhece. Tem ateu que quer mostrar que Deus não existe. Quem é ele para não mostrar que Deus não existe? Ele está cavando aonde? Para dizer que tudo é natural. Se ele não sabe nem como ele veio ao mundo. A pessoa tem que analisar isso. A vida ela é cercada de tantos mistérios que nós desconhecemos. E aí você pode observar que há um perigo quando você cava demais. Tem gente que quer cavar demais. Qual é a tendência? É sujar a água. É tipo comida. Comer é bom, mas comer demais não presta. Mel é bom. O mel é gostoso. Agora, comer mel, muito mel, não é bom. Não é isso? Além de trazer um prejuízo, não vai ser alegria para você. Então, muito cuidado. Seja objetivo, seja direto. Às vezes a gente faz uma pergunta para um irmão, a gente só está perguntando: irmão, como é que foi feita essa xícara? É só dizer: ela foi colocada na forma, e aí colocou um produto, e aí está aqui ela. Mas não, ele quer detalhar para que a pessoa entenda que ele é profundo. Vá nessa não, que tu não tem para onde ir mais. Então não cava demais não, que não vai dar certo. Principalmente em Bíblia. O que tem de gente cavando na escatologia, que você vê cada baboseira de escatologia, que você diz: meu Deus, o que é isso? Tem gente cavando demais o texto bíblico, que não tem mais como a gente dizer: onde foi que ele arrumou isso? Então não cava demais não. Está aqui, é o literal, fale o que está no texto. Você pode ter elementos históricos, você pode ter elementos culturais, você pode ter elemento simbólico, mas você pode ter a catequese, você pode ter no texto, tem tudo isso. Mas você não pode ir além do que está aqui. Além do que está aqui. E aí há uma coisa interessante, coloca lá Deuteronômio 29. Só para vocês terem uma ideia, Deus nunca nos autoriza a cavar demais. Isso aí já é coisa da nossa mente, da nossa cabeça. Ele, na palavra, ele não nos autoriza. Vocês podem observar quem foi o homem que mais cavou ciência na terra. Vocês sabem quem foi. O homem que mais cavou ciência no mundo. Que ele estudou tudo, ele estudou botânica, ele estudou as plantas, ele fez poesia de planta, ele analisou mulher, ele bebeu todo tipo de vinho. Salomão. Mas ele cavou tanto, que ele diz: a vida é um tédio. Entenderam? Quando você lê Eclesiastes, você vê a decepção dele com a vida, quando você busca apenas cavar. A vida sem Deus, a vida da ciência, cada dia é um tédio. Você estuda aquelas coisas repetidamente, faz cálculo, e aí é só aquilo ali. Ele disse: a vida é um tédio. Pronto. Agora, olha, as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a quem? A nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Moisés está terminando aí as revelações divinas. E sabe o que ele diz no final? Deus dá uma ordem, ele diz o seguinte: se apeguem à minha palavra, porque o que está revelado é o suficiente para os vossos corações.
para os vossos filhos. O que está revelado é o suficiente para a vossa salvação, para a vossa vida. Pronto. Ele só diz isso. E aquilo que está encoberto, isso é claro, aquilo que estava encoberto pertence a quem? Tem coisas na Bíblia que eu não vou entender nunca, mas eu vou aceitar porque está na Bíblia, na palavra. É assim, por que Deus fez um pequeno, o outro maior, fez um anão? Porque quem fez o anão foi Deus. Quem fez o surdo foi Deus. Agora, por que Deus fez isso? Senão nós vamos ficar cavando, vocês viram os discípulos cavando, lá em João 9, Senhor, quem pecou, esse ou os seus pais, para que nascessem cegos? Jesus disse assim, nem ele nem seus pais. Jesus não entrou em debate com ninguém. Quando você vê pastor que é só procurando debate, questão, Bíblia, irmão, não é para ser debatida, Bíblia é para ser lida, crida e obedecida. É só para isso a palavra de Deus. Eu me deleito na Bíblia com prazer e alegria para a salvação. Eu li um teólogo que diz que crente tem que ser como vaca, ir para o pasto só para comer e se deleitar. A vaca não vai dizendo, eu tenho que dar 10 litros de leite amanhã. Tem alguma vaca que vai para o pasto assim? Ah, amanhã eu vou ter que trabalhar muito, porque eu tenho que botar leite. Não. Tem gente que vai para a Bíblia, sabe como? Eu vou ganhar fulano de tal num debate. Eu vou mostrar que eu sou expert em Bíblia. A Bíblia não está sendo um deleite para a alma dele. Está sendo um instrumento de provocação de debate. E não é isso que Deus quer para nós. Apenas curiosidade bíblica. O Senhor não te deu para a curiosidade. Quando o Manoá disse assim, qual é o teu nome? Ele disse, para que tu quer saber meu nome? Eu não estou dizendo que o menino vai nascer. Ele já fez uma pergunta com curiosidade. E Deus não quer isso. Ele quer que nós façamos as coisas como convém. Então, prestem bem atenção. Não cave demais. Deus diz para Moisés, o que está escrito, o que está revelado, já é o suficiente. E aquilo que não está revelado, está encoberto, pertence a Deus. Deixe com Ele. Agora, o que já está aqui, coloque aí Filipenses 3,16. Olha o que diz a Bíblia sobre essa questão de você cavar demais. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o que você já recebeu, ande conforme com o que está aí. Não fique procurando mais elementos, porque fora da Bíblia, o que você ainda vai procurar? Depois da Bíblia, o que você vai procurar para ser salvo? Tudo que os teólogos escrevem é baseado no que a Bíblia está dizendo. Se tem uma tradição lá fora, na verdade vem de tradições orais que contaram, mas vamos buscar na Torá também. O que você quer? Então, por isso é melhor ficar com o que está revelado. E aí ele está dizendo, andem de acordo com o que vocês já receberam. Andem de acordo. O grande problema é que nós gostamos de coisas profundas. Eu vou já falar esse perigo aqui. Só para os irmãos terem uma ideia, Filipenses 3, primeiro, coloque aí na tela. 3 primeiro, nesse mesmo capítulo. Olha o que Paulo diz, eu não me aborreço de quê? De escrever a vocês as mesmas. Se você analisar as cartas de Paulo, ele repete vários assuntos em torno da pessoa de Cristo para a salvação. E ele diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Por que Paulo não trouxe algo mais profundo, mais misterioso, mais enigmático? Porque eu vou te dizer, coisas profundas não te salvam. Pode te impactar, mas não te salvam. Coloque aí na tela 1:22 de 1 Coríntios, só para os irmãos terem uma ideia. Capítulo 1, verso 22, vamos lá, até o 23. Olha, me ajude aí, leia aí, como é que diz? Olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. Porque os judeus pedem sinal, olha aí, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Estão vendo? Tem dois partidos aí, cada um quer coisa profunda. Um quer a profundidade dos mistérios e o outro quer a profundidade do sobrenatural. Não é assim? Um quer a profundidade da ciência. Eita, nós queremos um pastor sábio, um cientista. E o outro diz, nós queremos um pastor macumbeiro, que vá para as coisas mais profundas. É assim. E aí Paulo diz assim, olha, isso é lindo, irmão, por isso que eu gosto da Bíblia. Tem coisas que podem te impactar,
tem coisas que podem causar até você, eu estou me arrepiando todinho aqui, mas não toca teu coração, não muda a tua vida. É só de um momento. Por isso que Paulo diz, vocês estão buscando tudo isso, mas eu não tenho nada novo para vocês. Eu só tenho uma coisa, o Cristo que é escândalo para vocês. Uns buscam milagres, outros buscam o quê? Sabedoria, como os gregos. Mas nós pregamos a Cristo Jesus. Escândalo para os judeus e o quê? É assim, por que tem pessoas lá fora da sociedade que não querem aceitar Jesus? Porque acham que Jesus não cabe dentro da filosofia dele, dentro do racional dele. Por que lá fora muita gente não quer Jesus? Porque essa história de um Cristo que morreu na cruz é assunto velho. É um assunto velho. Há uma canção no inglês que eu gosto muito dela. O autor ele diz assim: eu vou contar a velha história. Aí ele diz: e quando eu chegar no céu, o meu tema será a velha história que eu contei aqui na terra. A velha história é Jesus. A velha história é Jesus. Essa é a história. Agora, quem recebe a Jesus de verdade sabe o impacto que ele causa na vida. Chora quando escuta o nome dele, né? Chora quando sente a palavra dele. Ó doce nome de Jesus. Coloque esse aí na tela. Qual é o número dele? É lindo isso aqui. Esse é o que nós devemos fazer. Pronto. E é muito importante vocês atentarem para isso. Será se esse Cristo ainda causa esse impacto? Olha aí, ó. Cante comigo. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Diga: Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Irmão, crente que tem Jesus, ele está lá na rocinha dele, capinando, e ele canta isso aí com tanto prazer na alma. Até o assovio dele é gostoso. Agora, o grande problema hoje é que as pessoas não querem mais esse Cristo aqui. E aí, Paulo disse que ia continuar a mesma coisa falando desse mesmo Cristo, ok? Então, muito cuidado com isso. Você tem que entender essas questões que nós estamos falando aqui para que você possa realmente servir a Deus de todo o coração e de toda a alma. Então, muito cuidado em cavar demais. Não cava demais não, porque só Deus até ele brinca com a gente. Coloca aí Provérbios 25. Veja aí, Provérbios 25, verso 2. Olha o que diz a Bíblia aí. Provérbios 25, 2. Vamos lá. A glória de Deus está nas coisas encobertas. Pronto, está nas coisas encobertas. Ele é quem sabe. Vai. Mas a honra dos reis está em descobri-las. Pronto, daí os reis procuram. Então Deus às vezes brinca conosco dessa forma. Então nós podemos analisar o seguinte, que tudo o que já foi revelado é suficiente para a nossa salvação, ok? É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós não precisamos mais de coisas para sermos salvos. Só o que já está revelado é o suficiente. Vamos lá rapidinho, 1 Coríntios 2,7. Bota aí rápido na tela. 1 Coríntios 2,7. Vamos ver o que está revelado. Como é que diz? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Antes estava oculto o mistério da salvação. Como é o mistério, pastor Aziel? Que mistério é esse? Antes estava oculto o mistério. Vamos lá, 1 Efésios 3:3. Olha o mistério, vamos lá. Olha o mistério aí. Como é que diz? Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Pronto. Então, o mistério qual era? Era saber como juntar judeu e gentil, sendo salvo em Cristo Jesus, sendo um só povo. Aquilo que estava oculto era isso aí. Jesus foi revelado para nós, salvando a todos. Então, olhe para cá. Não tem mais mistério, gente. Não tem mais mistério.
Não tem mais mistério. Aí tem muita gente que anda com isso. Coloca Colossenses 2:2, só para os irmãos terem uma ideia. Vai lá. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Pronto, o mistério é Cristo revelado. A Bíblia diz em Mateus 1:21, há também o verso 23. O Emanuel, o Deus que se tornou homem para nos revelar a salvação do Pai. Pronto, não tem mais mistério. É por isso que quando você vai para Romanos capítulo 10, Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Ele diz assim, não precisa um anjo descer do céu. Eu fico pensando que tem crente ainda na igreja. Fala comigo aqui, Deus, fala, fala. E o que é que essa Bíblia está fazendo aqui, meus irmãos? Meu Deus do céu, vamos ler lá, porque eles pensam que é da minha cabeça. Aí é uns crentes, tem hora que eu fico assim, Jesus, a gente só prega mesmo porque tem que pregar. Mas é tanto crente velho que não sabe de Bíblia. É uns crentes que é besta, tudo. Eita, hoje lá no culto eu vi mistério. Mistério é Cristo revelado, irmão. É tu ser crente nele, pronto. É o verso 8, coloca aí. Coloca o 7, começa do 7, olha aí, do 7, olha como é que diz. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Quem é que vai trazer ele de novo lá dos mortos para nós? Vai. Mas que diz, a palavra está junto de ti. Ela está junto de ti. Na tua boca. Na tua boca. E no teu coração. Isso. Esta é a palavra da fé que pregamos. É essa palavra. Agora vai. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, eita, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso, serás salvo. Pronto, acabou-se a conversa. Tem negócio, fala comigo, fala. Não, esse negócio é... Pronto. Se fosse isso, ele não precisava mandar a Bíblia e nem mandar mais Jesus morrer na cruz. Mas já está falado. Ah, não, ficam uns crentes, eu fico pensando, ei, fala comigo. É a Bíblia, não, já está aí. Abra a tua Bíblia e deixa ela falar para ti. Não querem ler Bíblia, não querem, olha irmão, tudo que a Bíblia ensina, os crentes fazem ao contrário. Pode observar, tudo que a Bíblia ensina. Ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eles não querem quarto, eles querem monte. É tudo que a Bíblia ensina, eles fazem ao contrário. A Bíblia diz, olha, claramente, medite na palavra. Jesus disse. Aí pronto, mas ele não quer meditar na Bíblia, ele anda atrás de profeta. Eu não sei mais o que a gente faz, não. Eita Deus. Então vamos lá. Cuidado em cavar demais, não cava demais não. Só o que está aí já é o suficiente. Jesus não disse para a mulher samaritana, quem bebe desta água, nunca mais terá? Que água é essa, pastor? Pronto, é Jesus. É só isso que o texto está dizendo. Aí ele vai atrás de não sei quantas águas, vai para o Talmud, vai não sei para onde. Não, diz que é só água. A Bíblia está dizendo que é só água. Jesus disse, eu sou a porta, ou seja, eu sou o acesso. Aí ele fica. A porta, ele vai um monte de porta atrás. Eu li não sei aonde que tinha uma porta, não sei de quê, e não sei de onde, uma porta de ouro, e aí tal, e botaram uma porta e pronto, até que ele chegue para Jesus, que Jesus é a porta, os crentes já estão dormindo. Faz hora. Só diz assim, Jesus é a porta para os céus. Por que a gente quer enrolar, meus irmãos? Não é assim? Quer enrolar. Vamos lá, agora vamos lá para o segundo ponto, bota lá. Há sempre um remanescente. Vocês observaram lá nessa igreja de Tiatira, coloca lá o versículo, diácono. Olha aí o versículo, né? É isso aí. Observem bem que ele diz assim, olha, mas eu vos digo a vós e aos... Falem bem forte para vocês despertarem aí, ok? E aos, Deus sempre tem um grupo que não abre mão da fé. Eita, glória a Deus. Isso é chamado de quê? Remanescente.
A Bíblia diz isso em Ezequiel, o templo tinha pecado, a casa tinha pecado, a glória foi embora, mas tinha um grupo que não pecaram. Deus disse, antes de eu destruir, vai lá e marca, pronto. Eita, irmão, Deus tem um grupo. No Apocalipse nós vamos ter um grupo de quanto? 144 mil. E se vocês analisarem 1 Reis 19, quando você vai para o verso 18, aí Elias abriu a boca e disse, só tem eu de profeta. Não foi assim? Só tem eu. Tem gente assim, irmão, que ele é prepotente, ele acha que só ele é usado por Deus. Tem irmão que pensa que só ele ora. Tem irmão que pensa que só ele tem intimidade com Deus. Enquanto tu, besta, está pensando que é só tu que ora de madrugada, já tem gente que tirou, foi 3, 4 horas de madrugada. E tu já está aí atrasado, né? Assim, tu já está aí atrasado. Enquanto tu pensa assim, eu jejum, tem gente aí que dispara na tua frente. É assim. Não é só tu não, Elias disse assim. Olha, coloca aí, irmão, coloca aí na tela. 19, 18. Meu pai, eu acho bom a Bíblia. Pronto, é porque hoje eu recebi, o gabinete o dia todinho, só notícia velha ruim. Eu disse para minha esposa, só notícia velha ruim. Eu estava mole hoje. Também deixei ficar em Israel. Coloca o 18, o anterior, 17. Olha aí, vai, pastor Wagner. E há de ser que o que escapar da espada de Mas Azael... é antes, né? É antes. Aí depois a gente vai lá para os 18, mas é antes. Só eu fiquei, coloca aí. Só eu fiquei como profeta. Mataram teus profetas, quebraram tudo. E só eu fiquei, não é assim? Aí Deus diz para ele, Elias, deixa disso, eu tenho quanto? Que não dobra diante de quem? De Baal, ok? Então vocês podem observar que lá na igreja de Tiatira, um monte tinha seguido a doutrina dessa mulher chamada Jezabel. Só que tinha um grupo que não, apesar de tolerar, vamos voltar lá para o versículo. Apesar de tolerar, de suportar, mas eles não adotaram para as suas vidas. Está aí, olha, vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina. Ou seja, tinha um grupo lá que não aceitou a doutrina desta mulher. Deus sempre, ele tem os seus, os remanescentes, os que não se contaminam. Tem muita gente que é contaminado com movimentos, tem muito crente que... É o 19:10. Tem muito crente que é contaminado com coisas, mas tem aqueles que, na verdade, mantêm a sua fé, mantêm a sua pureza. Quem aqui está firme em Cristo Jesus? É assim. Tem gente que entra em abaixo-assinado, tem gente que entra em folia, tem gente que escuta um herético. Agora tem aqueles que, na verdade, a doutrina de Deus permanece neles. Olha aí. Olha aí o Elias, eu tenho sido zeloso, bem, está um erro dele. Tu sabe que eu tenho sido zeloso. Olha, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os profetas. E só eu fiquei, não era só ele não. Deus disse assim, tu já está com muita coisa, aí tu sai que eu vou botar Eliseu no teu. Na hora que tu pega com besteira, pensando que tem alguma coisa, sabe o que Deus faz? Ele diz assim, não, pois tá bom, fica bem aí que eu já tenho outro para o teu lugar. Eu vou botar Eliseu. Pronto, acabou essa conversa. Eu não sei o que vai ser de mim quando eu sair desse vocal. O mesmo vocal. O mesmo vocal. Tem hora que a gente chora, né? Irmão, você vai embora, meu Deus, o que vai ser? Nadinha. Na hora que ele vira as costas, a obra segue do mesmo jeitinho. Não bota banca na obra de Deus e nem se coloque como super importante. Porque Deus sempre tem um que é melhor do que tu. Deus sempre tem um que é melhor do que tu. É por isso que quando eu vou pregar, eu vou ler, Senhor, eu estou aqui, eu sou dependente de Ti, Pai. Tem muita gente que lê, tem muita gente que estuda, tem muita gente que prega, mas eu sou um dos Teus servos, é assim. Eu sei, Tu sabe, não existe essa. Então pronto, Deus sempre tem um
pode pegar fogo, pode gente entrar em pecado, pode gente entrar na bagaceira, pode queimar nome de igreja, pode queimar nome de pastor, mas nunca vai deixar na terra de ter um grupo que adora e que glorifica a Deus. Quem vai fazer parte desse grupo? Só quem vai. Muito bem, é verdade. Agora vamos lá para outro ponto. Depois o ponto, vamos lá. Então, Deus sempre tem um remanescente. Agora vamos falar disso aqui. Ensino de coisas profundas. Irmãos, pastor Osiel, que coisas profundas eram essas? É aqui que eu quero chamar a atenção. Olhe para cá, que aqui está um negócio sério. Que coisas profundas, pastor Osiel? Por que João usou essa expressão? Essa mulher, é por isso que eu gosto da Bíblia, essa mulher, Jezabel, ela dizia que ia levar os crentes para um mistério mais profundo que nem João, nem ninguém lá na igreja sabia. Só quem sabia era ela. Só quem sabia os mistérios profundos era ela. Aí, João de modo irônico diz, coisas profundas não. Isso aí são doutrinas de Satanás. Coloca lá no texto, olha o que João vai dizer. Ela chamava de coisa profunda. Ela pensava que ia ensinar os mistérios de Deus. Olha lá, muito bem, olha aí, ó. Olha o que ela diz assim, olha. A todos quantos têm a doutrina e não conheceram, como dizem o quê? As profundezas do quê? Se tu não quer o que está escrito e tu vai buscar coisa profunda, tu vai cair na doutrina de quem? Porque se tu não quer o que está escrito, se tu não queres o que está na palavra e tu quer buscar uma coisa que não está na palavra, tu quer que algum ser, algum anjo te fale, cuidado, pode ser o diabo falando para você e você pensando que é Deus. Entenderam como é as coisas? Toda pessoa que não tem Bíblia, que não gosta de Bíblia, está aqui. Está sendo filmado aí, tá? Pois tá bom, aí para todo o Brasil também. Toda pessoa que é crente, pode ser profeta, pode ser quem quiser, que não usa a Bíblia para servir a Deus, ele vai cair nas profundezas de Satanás. Porque quando não tem Bíblia, quem vai te falar é o diabo. Pastor Osiel, não digo um negócio desse, santo, pois eu digo para tu. Eu digo para tu, e eu ainda vou provar na Bíblia. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 28. Vê se é o verso 7. Eu não anotei aqui, vamos lá. Como é que diz? Então disse Saul... É o outro, é o anterior. Olha aqui, aqui eu estou falando de um homem que conhecia a palavra de Deus. Olha aí, como é que diz, pastor Wagner? E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Ele foi falar com o Senhor, eu vou na guerra. Deus não lhe respondeu. O que mais? Nem por sonhos, nem por sonho, nem por urim, nem por urim, nem por profeta. Nem por profeta, porque ele estava desviado. Quando tu vê, tem irmão que diz assim, pastor Ziel, mas eu vi o irmão que está desviado, Deus usar a boca dele. É o diabo, não é Deus. A Bíblia diz em Tiago 3, de uma mesma fonte não pode sair o quê? Água doce e água salgada. O diabo é o diabo. Hoje uma pessoa me contou um negócio aqui, eu disse agora à noite para minha esposa. Ele disse, pastor, vou lhe contar para a experiência. É bom a gente ouvir. Aí eu disse, me conte. Ele disse, pastor, eu era menino. E a minha mãe, minha família toda mexia com feitiçaria, bruxaria e tudo que é de diabo. E aí, pastor, eu meninozinho, uma criança. Eu ia para o local e eu via o diabo se manifestar, mas aquilo ali para mim era normal, porque eu vivi nisso. Quando foi um dia, lá baixou não sei o que, num fulano de tal, que veio visitar a minha avó, que era a especialista, e aí ele disse, cadê teu neto? Traz aí teu neto. Aí trouxeram, aí o meninozinho entrou. Quando ele entrou, aí o diabo
olhou para ele e disse assim: olha, é o seguinte, esse menino vai casar com uma mulher bonita, vai ter 2 filhos, mas ele não vai ficar aqui, porque esse lugar aqui, ele não vai ficar nesse lugar, vão tirar ele desse lugar. Aí pronto, ele me contando isso hoje, aí eu disse: foi mesmo, rapaz? Foi. Aí, pastor Aziel, eu me casei com uma mulher bonita e tive 2 filhos. Senhor, eu tive 2 filhos. Eu disse: 2 filhos, irmão? 2 filhos. Do jeito que o diabo disse. Hein? Rapaz, não ficou, aceitou Jesus, hoje é pastor aqui. Ele disse para mim: pastor, quando eu passava assim na igreja, o Espírito Santo falava aqui no meu coração. Eu vim para a igreja, nunca ninguém me evangelizou, nunca ninguém me entregou um folheto. Eu vim para a igreja, o Espírito Santo me trouxe. O diabo disse: o teu lugar não vai ser aqui. Rapaz, o cão é o cão. É. Aí ele disse: pastor, e eu fiquei com isso na minha mente, pastor, o tempo todo. E aí, só para o senhor ter uma ideia, eu tive um problema de varicocele muito forte, e o médico disse para mim que nunca mais eu ia ter filho. Pois sabe o que foi que Deus fez para quebrar a palavra do diabo? Nasceu outro filho. Aí não ficou mais 2, só ficou quanto agora? 3 para quebrar a palavra do diabo. Deus é Deus. Aí eu fui analisar, tem muita gente que o diabo está usando, John Bevere diz isso na obra que ele escreve, há muita gente que não quer Bíblia. Olha, se tu não quer Bíblia, se tu não quer palavra, se tu não quer seguir por isso aqui, não é Deus que vai falar na tua boca não, é o diabo. O que é que Saul foi atrás? Ele procurou as coisas que Deus se revelava. Ele procurou o quê? Não, tem antes, né? Ele procurou sonhos, não é isso? Não, ele primeiro buscou ao Senhor, a palavra do... E o Senhor não lhe respondeu. Buscou o quê? Sonho, e nem por sonho Deus. E depois buscou o quê? O Urim também, que era usado pelo sacerdote, o Senhor não. E por fim, buscou os profetas, que era a palavra. E Deus não revelou por nem. Então ele foi cair na mão de quê? Agora vai lá, pastor Wagner. Olha onde ele foi cair. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Eita! Já que Deus, irmão, tem crente aí que está desse jeito. Eu quero é que Deus fale comigo de qualquer jeito. Pois se Deus não está falando pela palavra, vai falar pelo diabo. Muito cuidado, irmão. Eu sou o seguinte, irmão que fica no culto. Deus fala com todo mundo e não fala comigo. E tu está ouvindo o quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Romanos 10, 17. Eu posso ver profeta, eu posso ver todo mundo, eu disse amém, graças a Deus, está certo. Mas se a minha Bíblia é a voz autêntica de Deus, por que eu vou admirar dos outros? Deus pode usar alguém com dom, Deus pode usar, eu não tenho dúvida disso. Agora pronto, a Bíblia diz: cada um esteja bem firme nos seus intentos. E eu estou bem firme no que a palavra fala. Veja que Jesus não venceu o diabo com coisas novas, ele venceu só dizendo: está escrito, está e está. Pronto, ele não inventou nada. Ele não inventou nada. Então, quando você não escuta a Bíblia, aí você quer coisa mais profunda. O que tem mais? Eu quero que vocês aqui me expliquem o que é mais profundo no culto agora. Aí vocês têm que me dar uma explicação. O que tem de mais profundo? Que aí eu também quero saber para me ver se dá para me buscar. Porque o que eu saiba que é profundo aqui é a Bíblia. Né? É a palavra, o mais profundo aqui é a palavra. O mais profundo aqui, antigamente, o profeta dizia: assim diz o Senhor, não era assim, não tinha palavra escrita. Teve um pregador que diz assim: não me venha, Deus me diz, me venha, assim diz a Bíblia. Se Deus se revela pela Bíblia, aí é que está o negócio. Agora, todo crente, vocês podem observar, irmão, que a maioria dessas pessoas que andam atrás disso, não gostam de Bíblia. Eu estou dizendo que conhecimento de causa, são poucos. Agora, esses negócios das coisas profundas andam atrás. Então, vamos analisar, volte lá agora. Aí pronto, aí um rei, ele não deu Bíblia, não deu mais nada, ele viu que Deus não falava, ele foi para onde? Eu quero pelo menos um diabo falando comigo, eu quero o diabo, uma feiticeira, o cão, eu quero qualquer coisa, eu só quero uma voz do além. Pronto, eu só quero uma voz do além. Aí pronto. Você pensa que é brincadeira? Teve um pastor dos nossos aqui, que ele se desviou, e aí pronto, ele foi no terreiro de macumba, pediu um conselho.
Aí eu disse, meu Deus do céu. Ainda bem que caiu fora. O que eu quero dizer para vocês é que é isso que acontece com quem gosta de coisas profundas, misteriosas. O mistério, eu já falei para vocês, é Deus revelado em Cristo. Você acabou a conversa. Ele revelou, se tu quiser, é isso aí. Pronto. Jesus não vai ter nada mais de misterioso. Morreu na cruz, perdoar o nosso pecado. Quem crê nele será salvo. Pronto. Agora vamos lá. Observem bem. As profundezas de Satã. Essa mulher, o pessoal pensava que ela ia ensinar os mistérios de Deus. Mas ela estava ensinando era o quê? As profundezas de Satanás. Eita, irmão. Pastor Osiel, e tem profundeza de Satanás? Tem. Coloca aí 1 Timóteo 4 primeiro. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Anote isso. Isso aqui é pesado, essa mensagem hoje, mas é o jeito. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que tem hoje de alguns teólogos que deram o evangelho, pregava a verdade, e hoje a quem está falando na boca deles são os demônios, aprovando doutrinas contrárias à palavra de Deus, aprovando tudo que não presta, dizendo que é normal e contrariando a Bíblia, porque eles estão com as consciências cauterizadas. Escutem bem, não escutem eles. Eu já disse aqui uma vez, não escutem eles. Quando você vê alguém que foi pastor e que hoje ele está despregando o que ele pregou, primeiro, não tem caráter. Porque se ele pregava tudo aquilo que era contra, e ele disse que agora evoluiu, é um mentiroso. Ele passou a vida toda pregando mentira. É espírito de demônio, e eu vou provar na Bíblia. Coloca aí 2 Timóteo 4, verso 3 em diante. Vamos lá, está na Bíblia. Não escutem eles. Como é que diz? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Doutores conforme as suas próprias. Pode passar. E aí como é que diz? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desfaz da Bíblia, desfaz do Velho Testamento, desfaz do Novo Testamento, desfaz de Cristo. Rejeite essas pessoas. Sabe o que Pedro diz? Vamos analisar quem são eles. Me parece que é o 2, 2 Pedro. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Aí quando eles estiverem conversando, aí tu lembra de mim. O pastor Osiel, ele me disse quem são esses daí. Viu? Ele me falou. Verso 17. Olha quem são eles. Vamos lá. Olha quem são eles. Estes são fontes sem água. Eles não têm mais nada, porque a fonte da água da vida não estão mais neles. Nuvens levadas pela força do vento. Isso, vai. Para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O inferno já está reservado para essas pessoas. Pronto, não sou eu não, é a Bíblia que está dizendo. Está aí. Vamos lá. Então, muito cuidado. Observem bem. Vamos lá, volte para lá para mim já concluir aqui. Volte lá, vamos lá, nos pontos. Duas interpretações sobre essas coisas profundas. Naquela época, já tinha um movimento chamado gnosticismo. O que era o gnosticismo? Eles diziam que tinham pessoas que tinham um espírito mais elevados, tinham pessoas que tinham um espírito mais sensível, e que eles tinham a capacidade de entrar nos mistérios. O gnosticismo pregava isso. Então eles diziam dessa forma. Os nicolaítas, eles diziam que, na verdade, aqueles que conheciam as coisas mais profundas eram que, na verdade, eles eram os iniciados. Só os iniciados, só os iluminados tinham acesso às coisas mais profundas. Olhe para mim aqui. Isso não tem na igreja. O que Jesus revelou para o pastor Osiel, ele revelou para você. Não tem nenhum pastor, escute aqui, não tem nenhum pastor, nenhum sacerdote, em se falando da Bíblia, que ele saiba alguma coisa mais misteriosa que tu não sabe. Porque tudo que Jesus revelou está aqui aonde? Na Bíblia. Não tem essa de dizer, eu tenho um segredinho a mais. Não existe essa.
Se eu for falar com o pastor Wagner, Jesus, como é? Ele te salvou, salvou. Perdoou teus pecados, perdoou. O Espírito Santo está em ti, tá. Você tem a certeza da salvação? Tem. O que é mais do que isso aí? Me diga agora. O que é que tem de mais profundo do que isso aí? Porque se tu tiver, me revela que eu quero saber. Porque tudo que o Pai, observem bem, a Bíblia diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, e aquele a quem o Pai quis, pronto, ele revelou a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não tem esse negócio, tu pode chiar mais do que eu, tu pode pular, tu pode fazer teus gritos, tu pode se tremer aqui na frente, mas só esbarra numa coisa, só em Jesus. Não tem, irmão, não adianta tu ficar aqui com medo. Tem crente que fica com medo, fica até com medo do pastor, que ele faz careta, faz uns mistérios aqui, né? Nada. Isso é, o pastor ali já está com as pinturas, que Jesus não deu isso para mim. Que pintura é essa? Diz logo para ele. Que pintura? Aí ele diz assim, cada um tem seu emocional, cada um tem a sua forma de reagir. Só que é o seguinte, o espírito do profeta é sujeito ao Deus não te salvou e nem botou o Espírito Santo para tu fazer macacada. Não existe essa, meus irmãos. O Espírito Santo não vem para nós fazer macacada. Ele vem para trazer gozo. O Espírito Santo pode entrar em tu e tu nem faz careta. Ele não é limão. O Espírito Santo é santo. Ele traz a santidade. É o ensino de Cristo. Irmão, por que faz essa careta? Irmão, o Espírito Santo me pega e faz essas coisas feias em mim. Não, Senhor. A alegria do Espírito Santo é diferente, irmão. É um gozo, glória a Deus, aleluia. Deus está aqui, você chora, fala a língua, mas fazer careta, rodopiar, isso não é ele não. É outra pessoa. É outra pessoa. Então vejam bem, a segunda colocação é que eles diziam que essa doutrina profunda, olhe para cá, é que quem estivesse bem no nível elevado podia ir para uma festa pagã, podia ir para uma festa que tivesse sexo ilícito, podia ir para uma festa que tivesse bebida consagrada aos ídolos, e lá tu poderia comer de tudo, porque tu já tinha uma espiritualidade profunda. Pronto, isso aqui não é normal, isso aqui não me atinge. Aí o irmãozinho chega, irmão, tu vai comer isso? O irmão está na beira da praia, eu já estou nadando em águas profundas. Tu está na lama. Faz tempo que tu está na lama. Porque todo crente salvo tem temor e tem reverência. Não existe essa de você dizer, eu vou me aprofundar aqui. Não. Pronto. Todo crente sincero, que ele tem Deus na vida, ele tem alma, ele busca. A Bíblia diz, lá em Filipenses 2, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É Bíblia, gente. É com temor e tremor. Então não existe essa de você até, às vezes tem irmão que diz, meu Deus, pastor, aquele irmão tem um mistério mais do que o senhor. Não, ele pode ter outras coisas. Agora, o mistério mais do que eu, ele não tem, porque o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Pronto. Agora, se ele disser assim, aquele homem tem mais intimidade com Deus, aí é outra coisa. Aí eu me calo. Agora, dizer que ele tem mais mistério, não, porque até o próprio Senhor Jesus, até aquele que é mais fraquinho, que cai nos pés dele, ele abençoa. Não é assim? E aí Deus diz para Paulo em 2 Coríntios 12, o meu poder se aperfeiçoa onde? É na fraqueza. Então muito cuidado, né, quando você vê essas pessoas com esse negócio, fulano de tal é um grande profeta de Deus. Tenha medo disso, irmão. Porque não tem grande profeta. Primeiro não tem grande, só tem grande a mensagem profética, que é a palavra de Deus. Então rejeite essas coisas. Rapaz, fulano de tal diz que quando toca, tem aí os efeitos da hipnose, tem aí os efeitos da personalidade, tem a crença que você já crê naquilo ali. Na hora que a pessoa fala, você já está tremendo. Mas não é Deus, não é o Espírito Santo. A profundidade é que Jesus está em nós. Ok? Então pronto, vamos lá, meu filho, para a gente encerrar. Essas doutrinas profundas eram o ensino de Satanás. Aí vem os mistérios de Deus. Ela pensava que estava ensinando os mistérios de Deus, mas ela estava ensinando doutrinas de Satanás, porque os mistérios de Deus já era Cristo revelado. Cristo já tinha sido revelado. Cristo já tinha morrido na cruz. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre essa questão dos mistérios de Deus. Uma coisa interessante, queridos, quando nós falamos aqui dos mistérios de Deus, existem os mistérios de Deus.
Vamos lá, coloque aí na tela. 1 Coríntios 2:10, depois Romanos 11:33. Vamos, rapidinho. Como é que diz aí, pastor? Vai. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Sim. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem é que nos revela as profundezas de Deus? Tem coisas da salvação que eu só posso compreender por onde? Vamos, igreja, por onde? Aonde é que vai entrar na tua mente, tu estudando filosofia, química, história, que o Senhor Jesus desceu no céu pelo Espírito Santo, entrou na barriga da Maria, sem participação do homem? Como é que esse ser nasce? Isso se chama o quê? Mistério de Deus. Ou tu aceita ou tu não vai aceitar nunca. E isso só é aceito pela fé. Entendeu, William? Não existe essa de você tentar. Tem teólogo que fica explicando como foi que o Espírito Santo engravidou Maria. Não vá nessa que tu vai cair nas besteiras. Não invente essa. Não invente esse negócio. Eu vou dizer para vocês, eu leio, eu estudo, mas eu só aceito pela fé, porque não dá para mim. Como é que Maria, uma moça virgem, não conheceu varão nenhum, até o José se assustou. Foi assim ou não foi? Ele disse, eu vou deixar ela hoje. Aí para ele entender os mistérios de Deus. Eita, mandou o anjo lá. José, não temas receber ela, rapaz. O que está nela é o quê? É do Espírito Santo. E acabou-se a conversa. Como disse um certo escritor. Tem muita gente que quer ser rei, não é assim? Tem muita gente que quer ser príncipe. E Jesus, que era rei, deixou de ser rei para ser homem. É assim. É só quem entende esses mistérios, irmão. É só quem tem o Espírito Santo de Deus. É por isso que tem coisas que só quem pode te revelar é o... Não tem teólogo, não tem doutor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai te levar a crer naquilo ali. Ainda que tu não entendas, mas o Espírito Santo leva você a aceitar. Não é assim? Vamos lá, vamos ver o tamanho de Deus. 3:3, 11:3:3. Corre que eu vou encerrar. Romanos 11:3:3. Bota, meu filho. Olha aí. Senhor, mataram... 11:3:3. Romanos 11:3:3. 33. Olha o que diz a Bíblia. Ó profundidade das riquezas. Eita, é sem fim, não tem quem vá na profundeza deles. Não adianta, tu pode fazer teologia, tu pode fazer com o maior doutor do mundo. Ele só sabe o que a Bíblia está dizendo. Não adianta. Como é que ele vai? Tem gente que fica inventando as coisas, Deus, não sei o que e tal. Não inventa, não. Não inventa, não tenta explicar as coisas. Eu estava olhando quando você vê Ezequiel no capítulo 1. Eu vi a glória. Era maravilhoso. As rodas entravam uma na outra e tal. E era Deus. É aquilo ali, mas aquilo ali tu não entende nada. É só Deus. Pronto. Ó profundidade. Das riquezas. De que mais? Tanto da sabedoria. Pronto, e do que mais? Como do conhecimento de Deus. É da ciência. Não tem quem chegue a fim. Olha o que diz a Bíblia. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não tem homem na terra que descreva na essência quem é Deus. A gente pode até pregar, ele é o El Shaddai, ele é o Adonai, ele é o Elion, é o Eloheca, ele é o Jeová Rofê, ele é o Adonai. Tu pode pegar tetagrama, tu pode pegar o desgrama, tu pode pegar o que tu quiser. Não vai dar em nada. Ele é mistério, revelado, e só quem pode te levar a compreender, quem é? É o Espírito Santo. Eita glória. É por isso que tem pessoas lá fora que eu não entendo esses crentes. É porque é o seguinte, aquilo que ele coloca dentro de você, o Espírito Santo, aí você glorifica, porque você vai entendendo pela fé. Mas não tem na terra ninguém. Olha Efésios 3:18. Agora eu vou te mostrar como é que tu vai entender os mistérios. Vai lá. Efésios 3:18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, e o que mais? Altura, e o que mais? Profundidade. Pronto. É só o Espírito Santo que te leva
a saber, é pela fé, é Deus grande, não é assim? Eita, Deus profundo! E a Bíblia ainda diz mais para te complicar, Ele faz mais do que nós pedimos. Pronto, aí acabou a conversa. Esse é o Deus. Irmão, Deus não está limitado às nossas questões e tudo. Coloca aí Isaías 40, 13, e eu vou encerrar aqui. Isaías 40, verso 13. Bota aí. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é que guia Deus? Me diz quem é que guia. Aí tu fica, Senhor, eu quero te dizer. Não olha assim não, que nem quem é que guia Ele. Bota Deus na parede. Hoje eu falo contigo, eu determino, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Aí quem é tu? Quem guiou o Espírito dele? Vai. Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem é que aconselha Deus? Tem irmão que vai orar aconselhando Deus. Pai, eu quero te dizer que tu precisas fazer isso e isso na minha vida. Não, Senhor, eu estou aqui, Pai, do jeito que tu quiser. Tu é o dono da vida, tu é o dono do céu, da terra. Te joga na mão dele e se acaba, irmão, é assim. Não fique procurando, Deus, por que morreu esse menino desse jeito? Te acaba assim mesmo. Olha aí, vai lá. Com quem tomou ele conselho? Vai. Que ele desse entendimento. Vai. Ele ensinasse o caminho do juízo. Vai. Ele ensinasse o conhecimento. Vai. Ele mostrasse o caminho do entendimento. Pronto aí. Aí tem irmão que chega para Deus umas coisas, umas exigências. Que a gente fica, irmão, tem deles que até mesmo eu admiro, que eu digo, meu Deus, eu não tenho essa crença desse irmão. Aí depois Deus diz para mim, só besteira, meu filho. Ele ali não está, do jeito que tu está aí, ele está também. É porque ele está com mais zoado do que tu. É só assim. Olha como é que ele considera as nações. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Eita! E vai. Como o pó miúdo das balanças. Eita Deus! Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. E acabou-se, pronto. Aí tem aquele cantor, ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, toca no fundo das águas, né? Salta do lado de lá, ele entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá, ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem, ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Esse é o Deus, irmão. Pronto, aí a profundidade é nele. Pronto, tudo se acaba é nele. E aí se tu quiser, pronto. Aí pastor Deus, aí não teve o hino que os irmãos cantaram aqui terça-feira. E se tu tiver alguma reclamação, vai falar com ele. Porque aí, Deus, por que tu fez a melancia maior e deixou na terra? Porque ele botasse grande lá em cima para cair na tua cabeça. Então, tem as coisas. Mas aí também tem a jaca, né? Tem a jaca. Mas é assim, irmão, é só com Deus. Vamos lá. Aí pronto. Está aí, sem muita carga. Queridos, coloca aí o Jó 41:11, para a gente encerrar aqui. Pronto, acabou essa conversa. Jó 41:11, coloca aí. Vai lá, Jó 41:11, como é que diz? Vamos. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Pronto, é Deus falando para Jó. Então deixa eu encerrar dizendo aqui agora. Agora volta lá para o texto de Apocalipse, aquele lá só para os irmãos, verso 25. Não, é o finalzinho do 24. Olha aqui, ó. Aí é o 24, não é isso? Outra carga eu vos não porei. Há muita gente que estuda o Apocalipse e tem uma dificuldade para entender que carga é essa. E eu vou explicar para vocês aqui. Observem bem. Tem pessoas que querem colocar cargas em nós. Ele diz assim, se tu quer ver Deus, tu tem que fazer isso. Tu tem que entrar no mistério, tu tem que entrar em reteté. Nada disso. João está dizendo, depois disso eu não vou colocar outra carga. Sabe qual é a carga? O Senhor, além da palavra dele, ele não tem mais nenhuma outra coisa para nós. Sabe o que acontece? Coloca aí Atos 15:28, só para a gente encerrar. Está aí, na Bíblia. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Então era do Espírito Santo, vai. Não vos impor mais encargo algum. Não impor o quê?
encargo. Como é que tu aceitou Jesus, é crente, tu já tem Bíblia, tu já tem a salvação. Aí o Senhor só diz assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, e lê as Escrituras, fugir da prostituição e seja santo. É só isso que a Bíblia ensina para tu ser crente. Mas tu quer inventar mais coisa, meu Deus do céu. Querem inventar mais coisa, não, tem que ter mais um negócio, e aí pronto, aí começa. É por isso que tem muitos que estão, olha, saiu uma pesquisa agora, que tem muitos crentes que entraram em transe e em loucura, e aí se decepcionaram com a fé e estão largando a igreja. É porque quer colocar carga demais. Bota não que tu não aguenta não. O que tem na Bíblia, tu não está aguentando, imagina botar mais coisas. Aí tem crente aí que anda com medo, porque tem gente botando mais carga. Jesus está tirando e tu está botando. Porque lá em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos, pronto, ele está tirando e tu quer botar. Umas cargas zona pesada. Tem irmão que a gente chega perto dele, ele diz tanta intimidade com Deus, que aí tu sai de lá e diz, meu Deus, não sou crente não. Não é assim? Eita, pai, meu Deus, é crença demais, irmão. E aí, meu irmão, para você chegar nesse nível, ele está que nem maçom, já estou no grau 32 e tu está só no grau 1. Para tu chegar no meu nível, Jesus não tem nível, meus irmãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Pronto. Isso aí é só, eu vou dizer para vocês, só conversa para enrolar vocês. E o meu jugo é, não tem as cargas, tem deles que quando sai da oração, aí já sai assim com a carona fechada. Aí os irmãos, que é, irmão? A glória foi tão grande que eu estou tomado. Tu sai de perto de mim porque pode descarregar um negócio aí, nadinha, irmão, essa conversa. Pode ficar perto dele. Ele pode estar carregado de outra coisa, de fedor, feiura. Agora de Espírito Santo não é não. Espírito Santo é gostoso. Não é assim? Não existe, irmão, isso é só ilusão. É só ilusão. Jesus não deixa nenhum crente pesado. Olha, volta lá o texto que o pastor Wagner leu aí. Aí os irmãozinhos, estava aquela briga, quem era judeu com tanta lei, os judeus querendo botar mais carga. Aí pronto, pareceu bem a nós. Primeiro assim, na verdade, pareceu bem ao. E depois, tem gente que está fazendo o contrário. Primeiro parece bem a eles. Quem determina é o Espírito. O Espírito Santo diz que esses irmãozinhos, que são gentios, que aceitaram a Jesus, nós não podemos botar mais carga nenhuma neles. Basta fazer só duas coisas. Qual era? Não comer coisas sacrificadas e fugir daí, morar ali. Pronto, só aí tu já está crente. Se tu pensa, pronto, só aí tu já, olha, se tu, pastor Zé, como é que eu sei que eu sou um homem de Deus, a mulher de Deus? Se tu tem santidade, foge da idolatria, da prostituição e de tudo que não convém, tu já é santo. E as outras coisas não me levando, porque todo mundo tem defeito. O Pedro era um homem de Deus, mas um dia estava numa falsidade tremenda. Está lá em Gálatas 2. Pedro até, o Paulo olhou para ele, não foi? O que é isso, Pedro? Tu está com falsidade? Olha, eu estou falando de Pedro. Uma falsidadezona tremenda. Querendo disfarçar. Paulo diz, rapaz, procura teu lugar. Irmão, todos nós que somos santos, nós temos defeito. Mas o fato de eu ter um defeitozinho não quer dizer que eu não tenha comunhão com ele. É assim. Então tem gente aí botando carga demais, que os outros estão ficando doidos. Faça isso não, Jesus já tirou a carga, vamos só glorificar, o jugo dele é suave, em nome de Jesus. Alguém para aceitar a Cristo como Salvador, se reconciliar, servir a Deus, venha. Jesus te ama, Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Jesus quer te salvar, Jesus quer te perdoar. Venha, Jesus quer te dar vitória. Se alguém deseja Cristo, Jesus te ama, Ele quer te dar vida e vida com abundância.